O mistério do invisível. Ao longo dos tempos, os homens buscaram compreender o mistério da vida. Eles procuraram por algo chamado segredo da vida, particularmente o segredo do sucesso e da felicidade. E tal qual aqueles que buscaram o Santo Graal, eles o buscaram em todos os lugares do mundo, exceto onde ele pode ser encontrado. As pessoas verdadeiramente bem-sucedidas na vida não são facilmente identificadas, porque embora seja fácil encontrar uma pessoa que adquiriu mais milhões ou aquela que ganhou a maior fama em alguma área, nem sempre é fácil encontrar aqueles que alcançaram sucesso verdadeiro. O sucesso deve trazer felicidade e, especialmente, paz interior e segurança. O verdadeiro sucesso significa algo muito diferente da mera aquisição de coisas ou a obtenção de poder ou glória pessoal. A vida espiritual pode trazer consigo tanta fama e fortuna quanto a vida material. Estes são adquiridos em primeiro lugar, não como meta, mas como as coisas acrescentadas. Em segundo lugar, não de fora, mas de dentro, através de uma compreensão de sua fonte. Na vida material, tudo que pode ser ganho de fora é necessariamente limitado, mas não há absolutamente nenhum limite para a realização de uma pessoa que descobriu o segredo da vida interior. Nisso reside a diferença entre a vida material e a espiritual. O segredo da vida interior é revelado através da meditação, que em seus estágios iniciais é um ato de percepção consciente, por meio do qual fazemos contato com uma área de consciência dentro de nós mesmos, que na verdade é o depósito de nossa vida. Houve um tempo em que o homem era um ser puro e espiritual, em que vivia inteiramente de dentro de si mesmo, em que seus pensamentos sempre permaneciam no centro do seu ser, e a vida fluía de dentro para fora. As ideias vinham de dentro, os meios de ação vinham de dentro, e sempre que havia uma necessidade aparente, tudo o que ele tinha a fazer era fechar os olhos, ir para dentro e deixá-los sair em expressão. Não temos conhecimento real deste período ou de seu fim, mas sabemos que a Bíblia relata simbolicamente a história de Adão e Eva, que viveram uma vida espiritual divinamente sem problemas, mas que foram compelidos a deixar o jardim do Éden e depois experimentaram todos os problemas da vida humana, a vida materialista. Dizem que o motivo dessa queda da graça foi a aceitação da crença em dois poderes, o bem e o mal. Foi um ato de consciência e, apesar da interpretação teológica comumente aceita, não estava de forma alguma relacionada ao sexo. O episódio do Jardim do Éden contém uma lição de vida para todos nós. Quantas vezes sentimos que nossas vidas são feitas ou prejudicadas por algum ato externo? Mas isso nunca é verdade, porque é sempre algo que ocorre dentro de nossa consciência, que traz a mudança para o bem ou para o mal. E na alegoria de Adão e Eva, a queda do homem é explicada como a aceitação da crença no bem e no mal. Outra história simbólica nas Escrituras é a do filho pródigo. Aqui, o filho do rei, que em si de si mesmo não era nada, mas que como herdeiro do rei não só era régio, mas rico, decidiu se desligar da fonte do seu bem, isto é, da casa do seu pai, sua consciência do pai. Tomando a substância que considerava merecida, ele começou a viver daquela quantia finita e limitada que havia recebido. Vivendo assim infinitamente, ele desligou-se de sua fonte. Qualquer dinheiro que ele gastou, deixou-o com muito menos. Cada dia de vida que ele viveu, encontrou-se com um dia a menos para viver. Cada pedaço de força ou substância que ele usava o encontrava com muito menos, porque ele estava usando a substância que possuía, sem ser capaz de reabastecê-la da fonte da qual se isolou por seu próprio ato. Esse mesmo princípio é apresentado na lição da videira e dos ramos que o Mestre deu aos seus discípulos no capítulo 15 de João.
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. E homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. João 15, 5, 6. Aqui está a essência da sabedoria bíblica. Cortado da videira, o ramo murcha, não tendo mais acesso à fonte. Desligados da casa ou consciência do Pai, os cônjuges pródigos com os porcos, cortados de sua fonte e expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva são compelidos a viver de sua própria substância. Em todas as 13 ilustrações há uma lição espiritual. Quando somos separados da fonte do nosso ser, estamos usando nossa própria vida, nossa própria mente, força, saúde, sabedoria, orientação e direção. E, eventualmente, nós chegamos àquele período em que estamos murchados. Por outro lado, mantendo nosso contato com a videira, mantendo nossa relação com o Pai como filho ou herdeiro, ou permanecendo no Éden, no reino de Deus, recorremos ao infinito armazém. Este caminho leva à eternidade, imortalidade, infinidade, harmonia, completude e perfeição. Como seres humanos que vivem uma vida materialista no mundo, somos o galho que é cortado da árvore, somos os pródigos sem pai, somos Adão expulso do jardim, vivendo uma tal vida, não havendo o governo de Deus, a proteção de Deus ou o sustento de Deus. Bebês, crianças, jovens e moças sofrem e morrem. Os idosos estão enfermos, decrépitos e desgastados, porque do berço ao túmulo há uma sensação de separação de sua fonte. A verdade é que não é possível orar a Deus e assim receber os benefícios de Deus. Não é possível ser apenas um bom homem ou uma boa mulher, mesmo um homem ou mulher que vai à igreja e assim ter contato com Deus, porque o contato com Deus não é feito de nenhuma maneira externa. O mundo inteiro tem estado e está indo para o inferno o tempo todo, enquanto estão orando a Deus para salvá-los, mas nunca obtendo qualquer resposta. É por isso que nesta era o mundo inteiro está buscando uma resposta para esse enigma, e muitos estão buscando através da oração e da meditação, até que haja permanência na palavra e que se permita que a palavra habite em nós, um retorno à casa do Pai através deste contato interno e extraindo nossa substância não um do outro, não predando um ao outro, nem por anunciar falsamente nossas mercadorias para enganar uns aos outros, mas por recorrer à substância que é do Pai. Não está todo o segredo da vida contido e resumido naquela breve conversa que teve lugar entre o Mestre e seus discípulos, logo depois de Jesus ter faltado à refeição do meio-dia? Ele estava dando uma lição para a mulher no poço de Samaria, e os discípulos suplicavam-lhe dizendo: Mestre, coma. E lembra-se da resposta dele? Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. João 4:32. Esta foi a mesma resposta que ele deu à mulher no poço quando ela perguntou: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Como de fato ele poderia fazer isso? Mas ele explicou que tinha água, mananciais dela, e todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E mais tarde, às multidões que buscavam alimento, o Mestre disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava ensinando que dentro de nós está incorporado tudo o que é necessário para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento, para os nossos negócios, companheirismo e suprimentos. Dentro de nós, pela graça de Deus, o Pai fala: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho.
Onde está esse Pai? Onde está esse tudo que eu tenho? E o Mestre diz: dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, a totalidade de Deus, está dentro de você. E assim aprendemos o mistério da vida. Aprendemos que se quisermos explorar o armazém infinito, se quisermos atrair para nós o bem infinito, harmonia infinita, abundância, totalidade, perfeição, plenitude, alegria, satisfação, segurança e proteção, é necessário extraí-los de dentro de nosso próprio ser. Para o ser humano, ensinado a olhar para fora de si mesmo, e mesmo em suas orações, para olhar para o céu ou para olhar para um crucifixo, uma estrela ou algum outro símbolo, vem como uma estranha revelação de que não só não há nada lá fora, mas não há necessidade de haver nada lá fora. Mesmo se houvesse, não teríamos necessidade disso, porque eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Eu posso te dar água viva, mesmo sem balde, mesmo sem poço. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Ele, e tudo que existe está dentro de mim. A única maneira pela qual essa carne, vinho e água podem ser extraídos para fora em expressão visível é fazendo contato com essa fonte interior. Não estamos acostumados com a ideia de que tudo o que buscamos já está incorporado em nós. Não estamos familiarizados o suficiente com as promessas de Jesus. Não vivemos com suas palavras e ensinamentos por tempo suficiente. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Onde? Dentro de nós, dentro da nossa própria consciência. É assim que, à medida que aprendemos a meditar e descobrimos este reino interior, um grande mistério começa a revelar-se. Quando paramos para pensar sobre isso, não podemos deixar de perceber que tudo no mundo que sempre tememos é externo ao nosso próprio ser, seja uma pessoa ou um exército, sejam balas ou veneno, clima, tempo ou tempestades, seja o medo de estar no ar ou no oceano. Independentemente do que tememos, é sempre algo externo a nós. O primeiro segredo, portanto, que aprendemos na meditação, a primeira revelação que nos vem, é que todo o poder está dentro de nós e que não existe nenhum poder externo que possa agir sobre nós. O Mestre disse a Pilatos: não poderias ter nenhum poder contra mim se não te fosse dado de cima. E, no entanto, Pilatos era o grande poder temporal de sua época. O Mestre disse à tempestade: paz, fique quieta. E tudo ficou quieto. Ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para sua casa. E ele o fez. Ao homem com a mão atrofiada: estende a tua mão. E ela foi restaurada. O ensino do Mestre é uma revelação totalmente nova de que o reino de Deus, o reino do poder, está dentro, que todo o poder está dentro. Este é um conceito totalmente novo e, portanto, o primeiro passo que devemos dar na vida espiritual é perceber que o reino de Deus está estabelecido dentro de nós. Em segundo lugar, reconhecer que tudo o que tememos, mesmo quando nos chega sob o pretexto de lei material ou mental, não é poder. Agora a Escritura torna-se compreensível e significativa. Deus nos deu domínio. Ele não deu às estrelas, ao tempo ou ao clima. Deus não deu poder ou domínio aos venenos, às infecções e aos contágios no mundo. Deus não deu poder a balas e bombas. Deus nos deu domínio sobre tudo que existe entre o céu e o inferno, para cima ou para baixo, dentro ou fora. Aqueles que vivem a vida espiritual não se tornam ou permitem se tornarem vítimas de circunstâncias, condições ou pessoas fora do seu próprio ser. Nem precisam ser beneficiários de qualquer atividade, pessoa ou coisa externa a si mesmos. Se e na proporção em que vivem na realização de Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu.
Eles desenvolvem suas capacidades únicas, sejam estas capacidades espirituais ou capacidades em arquitetura, música, campos artísticos, mecânicos ou comerciais. Assim, gradualmente, aprendemos que nossa própria consciência, quando está imbuída da verdade, torna-se a lei da harmonia para toda a nossa experiência. Tudo o que o homem semear, isto também colherá. E com a medida que medirdes, vós sereis medidos. Indicando assim que nossa experiência se desdobra em nosso próprio ser. É uma lei invisível que o Pai vê em segredo é gritado dos telhados. Se nos decidimos por uma vida como músico, artista, escultor ou arquiteto, descobriríamos com esta verdade que não temos que sair e fazer propaganda para que sejamos conhecidos, mas que automaticamente, invisivelmente, espiritualmente, nós atrairemos para nós aqueles de nosso próprio estado de consciência, aqueles que podemos abençoar e aqueles que podem nos abençoar. Existe um vínculo invisível entre todos nós. Existe um vínculo invisível entre você e todos aqueles que representam o estado de consciência em que você se encontra. Há um vínculo invisível entre mim e todos aqueles que estão sintonizados com o estado de consciência que represento, de modo que, se eu quiser atuar como um professor espiritual ou praticante, nunca preciso anunciá-lo. Preciso apenas ficar sentado em silêncio em minha própria casa e esperar que o mundo abra caminho até a minha porta. Vivendo a vida do espírito, não há mais culpa por eventos desfavoráveis ligados às pessoas ou circunstâncias externas a nós. E aqueles que se tornam avenidas ou instrumentos do nosso bem são reconhecidos como instrumentos de Deus. É o princípio divino que os utiliza para nos trazer este bem, e Deus, Ele próprio, é a fonte. Adão e Eva, o pródigo, o ramo que foi cortado da videira, todos eles se tornaram o que eram porque se separaram de sua fonte. E lembre-se de que as discórdias e desarmonias, os pecados, as doenças e as misérias que experimentamos são devido ao nosso corte de nossa fonte, e o remédio está em, mais uma vez, viajar de volta para a casa do Pai. Fazemos isso através do reconhecimento de que aquilo que estou buscando eu sou e tenho, que tudo que o Pai tem é meu e que o homem não viverá só por pão, o homem não viverá por nada externo, mas por cada palavra que sai da boca de Deus. Novamente, é algo dentro de nosso próprio ser que é responsável por nosso destino. Assim é que, à medida que nos voltamos para o modo de vida espiritual, aprendemos a depender cada vez menos de pessoas, lugares, coisas, circunstâncias e condições. Aprendemos a temer menos todas as atividades ou formas externas ao nosso ser. Começamos a permanecer nesta palavra e a reconhecer que o reino de Deus está dentro de nós e que tudo que o Pai possui é nosso. Quando isso acontecer, um dia em nossa meditação, ouviremos as palavras que nos libertarão, nos livrarão de todas as discórdias e desarmonias externas, de todas as provações e tribulações deste mundo. Então nós também seremos capazes de dizer como Jesus: eu venci o mundo. E ouviremos uma palavra em nossos ouvidos: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eis que eu estou sempre convosco até o fim do mundo. Eu sou o teu pão, o teu vinho, a tua água e a tua carne. Eu sou tua vida eterna. Eu sou o teu ser imortal. Eu sou a ressurreição. De modo que, se teu corpo, tua casa e teu fornecimento forem destruídos, se tudo isso for destruído, eu os levantarei. Dê-me apenas alguns dias e eu, no meio de ti, os levantarei. Eu estou mais perto de ti do que a tua respiração, mais perto do que mãos e pés, e eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Se você subir ao céu, eu estarei lá.
Se temporariamente você fizer sua cama no inferno, eu estarei lá. Se você caminhar pelo vale da sombra da morte, eu estarei lá. Não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Não tema, eu sou a fonte da tua vida. Eu sou tua vida e eu estou mais perto de ti do que tua respiração. Eu estou no meio de ti. Eu estou no centro de ti. Coloque toda a sua fé em mim, o eu dentro do seu ser. Não tema este mundo externo de coisas ou pensamentos, pois eu, no meio de ti, sou o único poder. Eu dei domínio a ti através disso que está no centro do teu ser. E assim ouviremos novamente. O Senhor teu Deus, no meio de ti, é poderoso. Ele realiza o que é designado para mim. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Sempre existe essa fonte dentro de nós com a qual estamos unidos, e se o bem deve entrar em nossa experiência, deve vir através da fonte, através de nossa própria consciência. Devemos permanecer nesta realização e verdade. Eu sou um com o Pai, e tudo que o Pai tem é meu. A presença de Deus em mim é minha segurança e proteção. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está dentro de mim vai adiante de mim para endireitar os lugares tortos. Aquele que está dentro de mim vai para preparar mansões para mim. Somos nós que devemos conscientemente e especificamente permanecer nesta palavra dia a dia, até que eventualmente estejamos permanecendo nela a cada dia, todos os dias. Em outras palavras, é uma questão de orar sem cessar, mas sem nunca pedir nada a Deus. Deus é inteligência infinita e sabe de nossas necessidades. Deus é amor divino e nunca retém nada. Portanto, nossas orações nunca devem ser um pedir ou dizer a Deus. Nossas orações devem sempre ser um reconhecimento de Deus, um reconhecimento de que Ele está mais perto de nós do que nossa respiração, um reconhecimento de que Ele é nossa vida eterna, que Ele é a mente, inteligência e sabedoria de nosso ser, que Ele é nosso pão, carne e vinho. Não procuremos fora de nós mesmos o que comeremos ou beberemos ou com o que nos vestiremos. Trabalhe, sim. O trabalho é o nosso destino, porque Deus está trabalhando um destino espiritual, através de nós. E porque nosso destino é tratar dos negócios de nosso Pai, sempre teremos trabalho a fazer. Estaremos sempre ocupados, e quanto mais próximo for o contato que fizermos com nosso Pai, mais ocupados estaremos e mais horas trabalharemos. Mas trabalharemos como um meio de nos expressarmos, e nosso fornecimento será a ação reflexa dessa expressão. Pode vir diretamente de nosso trabalho ou não, mas não nos preocupará de como ele virá, porque viveremos com a certeza de que não precisa vir de fora, não tem que vir do nosso trabalho, visto que é nossa herança. Desde o início, eu e meu Pai somos um, e tudo o que é necessário para demonstrar essa verdade é viver nessa palavra. O modo materialista de viver coloca sua ênfase na aquisição e realização das coisas deste mundo. O mundo espiritual de viver é um descanso na palavra e deixar o amor fluir, o amor de Deus, o amor ao próximo, o amor da verdade, o amor da vida. Muito de nossas vidas e muitas de nossas orações têm sido meramente uma tentativa de aumentar a duração da vida humana, a quantidade de bem humano, provisão humana ou companhia humana, sem nunca dar um pensamento sobre como é o reino de Deus. Chamamos a nós mesmos de cristãos, mas esquecemos do que o Mestre disse: meu reino não é deste mundo. Portanto, é inútil tentar obter mais daquilo que este mundo possui. O Mestre disse: minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, eu vos dou. Mas minha paz
E o que é esta minha paz, esta paz de Deus, esta paz de Cristo? Como é esse reino de Deus? Não apenas o reino do aumento de 100% na renda, não apenas o reino de um coração que bate normalmente ou de músculos mais fortes? Como é o meu reino que não é deste mundo? E o que é essa minha paz, essa paz que não é a paz que o mundo pode nos dar, tornando-nos saudáveis, ricos ou famosos? O que é a minha paz? É uma paz que flui de dentro, é uma vida, uma prosperidade e uma alegria que flui de nós, mas não flui para dentro de nós. Isto não pode ser encontrado fora de nós. E ainda assim, quando aparece para nós, aparece como um corpo mais saudável, uma casa mais confortável e bonita e uma companhia mais satisfatória. Essas coisas, entretanto, não são o objetivo, são apenas as coisas adicionadas. O objetivo é encontrar o meu reino, o reino de Deus, e descansar na minha paz e no meu reino, que já estão estabelecidos dentro de nós. Este é o grande mistério. Incorporamos dentro de nós todo o reino de Deus, infinito, não apenas um pouquinho do reino, não apenas uma pequena porção de Deus, mas a totalidade de Deus. Quem me vê, vê aquele que me enviou. A totalidade de Deus está incorporada dentro de nós, o próprio infinito, eternidade e imortalidade, mas esse infinito é um mistério até que aprendamos a orar, a meditar e então ouvir uma voz dentro de nós dizendo: eu, no meio de você, sou Deus.